Graça e paz. Dando continuidade aos pequenos textos Grandes Verdades, veremos hoje o maior mandamento, que está em Mateus 22, de 34 a 40. Ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois dependem a lei e os profetas. É interessante vermos a pergunta desse perito da lei, esse doutor da lei, estudioso da lei. Ele faz essa pergunta: qual é o mais importante dos mandamentos? Porque os 10 mandamentos lá do Sinai, eles foram aumentando. E no Velho Testamento haviam 248 preceitos afirmativos, que representa o número de membros do corpo humano, e 365 preceitos negativos, que representam os dias do ano. Ou seja, para cada dia do ano havia um preceito negativo, só totalizando 613 preceitos. E este é o número de letras que existe no Decálogo, nos 10 mandamentos. Esse é um comentário que a gente encontra na Bíblia Vida Nova. E é interessante que, quando o doutor, o perito da lei, ele tentando pôr Jesus à prova, ele pergunta qual o maior dos mandamentos. Ele quer saber, olha, de todos esses, qual é o maior? E é interessante que Jesus, ele faz uma síntese. Jesus pega 2 mandamentos já existentes. Jesus pega Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse mandamento, o primeiro mandamento, o chamar, ou chamar no hebraico, que significa ouça, ele era falado em todas as reuniões na sinagoga. Toda reunião na sinagoga, lembrando que a sinagoga é o local de estudo e leitura das Escrituras, começava-se com esse credo, com essa oração: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Jesus disse que esse é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas é o que nos conecta a Deus, é o que nos conecta com a verdadeira humanidade. Alguém que é verdadeiramente humano é alguém que tem essa ligação direta com o Senhor. Então esse é, segundo Jesus, o primeiro e grande mandamento. Mas Jesus faz um link com um outro preceito que se encontra em Levítico capítulo 19, verso 18, que diz assim: Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Quando perguntado qual o maior mandamento, Jesus ele vai no cerne. Ou seja, Jesus ele não vai tergiversar, ele não vai fazer rodeios, ele não vai dizer esse ou aquele. Ele pega os 2 princípios que se resumem a um só. O grande mandamento da lei é o amor. E esse amor, ele deve ser primeiro a Deus e depois ao próximo. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Ou seja, o meu amor a Deus tem que ser um amor racional, com todo o meu entendimento, tem que ser com todo o meu coração, com toda a minha alma, e tem que ser com toda a minha força. Eu tenho que querer amar a Deus. E o segundo grande mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo. É interessante o segundo mandamento. Eu sou de uma geração evangélica, né? Eu nasci na igreja evangélica. Minha mãe, ela se converteu a Cristo numa igreja evangélica. Eu tinha menos de 2 anos, eu era muito novo, então eu já tenho mais de 62 anos que eu sou evangélico. E anos passados, na igreja evangélica, dizia-se o seguinte: você tem que amar o próximo. Você tem que amar o próximo.
e não a você. Mas é interessante que Jesus ele é muito claro. Ame o próximo como a si mesmo. Eu não consigo amar ninguém se eu não me amar. E eu não consigo me amar se antes eu não amar a Deus. Primeiro eu amo a Deus, depois eu me amo, e aí depois eu amo o meu próximo. E eu vou amar o meu próximo como? Da forma como eu me amo. Essa é a grande lei e esse é o grande mandamento. Se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos ser cristãos, se nós queremos viver esse cristianismo autêntico, é impossível alguém ser cristão e não amar. É impossível alguém dizer-se membro da família de Deus e não amar a Deus sobre todas as coisas. E não amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus resumiu esses 613 preceitos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos aprendizes na escola do amor com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e até amanhã.